Bem, vamos continuar a nossa conversa com o eminente médico de Campinas, do Hospital Mário Gatti, não é? E ele vai responder aquela pergunta que eu fiz no bloco anterior. O Ministério da Saúde anunciou em julho um conjunto de medidas para tentar barrar novas fraudes no fornecimento e uso de próteses e órteses nos tratamentos de saúde. Como combater esta máfia? Primeiro, eu quero que ele explique o que é uma prótese e uma órtese e depois, então, o resto da pergunta. Destacar para o telespectador, inclusive, a questão de a órtese são equipamentos que são usados não implantados durante a cirurgia. Por exemplo, um suporte, uma tipoia, uma muleta, isso é a chamada órtese. Sim. Tá? Já as próteses, o termo técnico é exato. órtese. Já as próteses são os materiais implantáveis, aquele que através de uma incisão é colocado dentro do corpo da pessoa e aquilo lá poderá ser permanente ou poderá ser retirado num segundo tempo. Uma prótese, por exemplo, todo mundo conhece, é a prótese de quadril, a prótese de joelho, onde esses equipamentos substituem, por exemplo, uma articulação. Sim. Sobre a questão da fraude na utilização de órteses e próteses, eu vou colocar primeiro o meu posicionamento como médico. É muito triste sabermos que existem situações como esta de profissionais médicos que participam desses processos de fraude para ganhar alguns recursos extras nos seus honorários. É muito triste. Nós, enquanto classe médica, eu posso colocar inclusive como membro da Associação Paulista de Medicina, eu trabalho na Associação Paulista de Medicina há 12 anos, nós não coadunamos com nenhuma dessas situações de desvios da prática profissional. São desvios. As máfias que foram muito divulgadas e que realmente repercutiram muito na mídia são profissionais médicos que estavam indicando de uma maneira desnecessária ou inadequada a utilização desses materiais para os seus pacientes. Então, as medidas que o Ministério da Saúde, junto com o Conselho Federal, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, em conjunto com o próprio Ministério da Justiça, estão Sim. implementando, exatamente é para coibir esse tipo de desvio. E esse desvio é o desvio da chamada indicação ou superindicação de determinado material na área de saúde. Existe um outro fator que também é grave, que é a distorção no valor de compra ou no valor de venda, Sim. que também é muito grave, porque naquela mesma situação, doutor Laércio, que nós comentamos, são recursos públicos que nós pagamos enquanto munícipes, enquanto contribuintes, e que há algum tipo de desvio nos valores que são cobrados por esses fornecedores, por esses fabricantes. E que isso também deverá ser muito equacionado, Certo. usando inclusive experiências internacionais. Então, hoje o país que mais gasta com saúde no mundo são os Estados Unidos. Sim. E lá eles têm exatamente esse problema de tabelar ou controlar o valor dos materiais, dos insumos que são usados em saúde. É verdade. Então agora, principalmente com o denominado Obamacare, né? Sim. Então agora eles estão fazendo exatamente esse tipo de controle. E olha que lá são o valor que é implementado lá na saúde, que é utilizado na saúde, é quase 7 vezes o que nós usamos no Brasil per capita. Então é um valor realmente muito superior ao que nós gastamos e eles estão fazendo todo esse controle. O que eu tenho conhecimento, doutor Marcos, é que a qualidade do produto brasileiro é inferior à qualidade do produto importado. Por exemplo, um aneurisma, que é onde vai se colocar stent, não é isso? Stents. Stent, não. Dizem que o produzido no Brasil não é suficiente, não é? E é muito mais adequado o importado. Então, você compra, você vai fazer uma cirurgia desse tipo, do aneurisma, não sei eu, estou citando um exemplo, não é? É preterido o produto brasileiro,
nacional em detrimento do produto estrangeiro, que a qualidade é superior. Isso procede? Em partes, sim. Em situações muito específicas, sim. Hoje, com a globalização que existe no mundo, Sim. isso deixou de existir na maior parte, deixou de ser verdadeiro na maior parte das vezes, porque é uma grande troca de tecnologia, né, de informações tecnológicas. Agora, existem situações que toda uma empresa tem todo um processo chamado de P&D, de Programação e Desenvolvimento. Ele investe milhões, às vezes bilhões de dólares para desenvolver um determinado produto e que realmente fez com que ele tivesse um nível de excelência. E nessas cópias que são feitas, não estou dizendo a nível Brasil, estou dizendo inclusive materiais de outros países, né? Por exemplo, materiais indianos, materiais chineses, não tem toda a qualidade de quem desenvolveu aquele produto. Sim, existe uma realidade, mas nós temos também no Brasil materiais de excelência que nós exportamos e que nós não só desenvolvemos com o nosso P&D, com a nossa Programação e Desenvolvimento, mas que também incorporamos a tecnologia externa. Agora, o que não é possível que um material que lá fora custa $1.000 seja comercializado no Brasil por 7, 8, 12 mil dólares, o mesmo material. Isso já está dentro da resposta daquela pergunta que eu fiz. Exato, exatamente. Mas será que também não é justo dizer que se aproveitam dessa situação para depreciar o produto nacional? Doutor Laércio e telespectadores, né? Sim, é uma parte também de verdade com relação a isso, né? O interesse econômico muitas vezes é maior. Eu não sou médico. Se o médico diz para mim o seguinte, olha, eu vou colocar uma prótese em você, eu não vou colocar a nacional, porque a nacional não é boa, então eu vou colocar uma estrangeira e você vai ter que pagar tanto. A minha cabeça, doutor Marcos, sinceramente falando, como uma pessoa comum, paciente, não é? Um paciente, a minha cabeça vai funcionar no sentido de querer o melhor. Exatamente. Não é? Então, eles se aproveitam dessa tática, vamos dizer assim, ou melhor, dessa estratégia. Perversa. Perversa. Muito perversa. Se o senhor não quer responder, eu respondo pelo senhor. Eu acredito que sim. Sem dúvida nenhuma. A depreciação do produto nacional, ela favorece, não é, esta máfia que se aproveita exatamente desse momento, não é, em que o paciente vulnerável, né? Vulnerável, não é? Eu não sei se eu coloquei bem. Não, perfeito, perfeito, Laércio. Mas essa é a nossa sensação também, né? E principalmente, insisto, que hoje o parque industrial na área de saúde brasileiro está se colocando nos mesmos patamares que o primeiro mundo. A medicina então, nós aqui no temos Brasil, empresas com desenvolvimento assim, excelentes, né? É. E que não justifica realmente essa depreciação que é dado por ser um produto nacional. Infelizmente, o fator que move a maior parte das vezes não é o bem-estar do paciente. O que move muitas vezes, infelizmente, é a questão econômica. A questão econômica e também a não necessidade de intervir, não é, num fato, não é, em que o paciente pensa que está sendo tratado de acordo com a realidade e não em detrimento também do interesse financeiro daquele de alguns, que está se de alguns. Não, são péssimos. Eu acho que nós temos que valorizar o produto nacional. Eu acho isso. Diante da sua colocação magnífica. Eu acho que foi magnífica a sua colocação. É? Mas é uma verdade. É uma realidade. Caro telespectador, você me conhece, você sabe que eu falo aquilo que penso, não é, na realidade dos problemas brasileiros. Não é? Se tiver que falar do político, eu falo do político. Se tiver que falar de alguém do Poder Judiciário, também falo, embora eu seja do Poder Judiciário. Mas eu quero aqui mencionar esta figura, este médico, porque ele veio aqui para falar a verdade. Eu conheço o passado desta figura importante que nós estamos conversando hoje. Doutor Marcos, é verdade, o senhor é um legítimo representante dos médicos do Brasil. Parabéns pela sua
postura. Muito não é? obrigado. Porque o senhor colocou, a sua gestão está caminhando, não é, de uma maneira bastante boa, não é, e aquilo que nós queremos. Bem, olha aí, agora eu vou te fazer uma pergunta, o que o senhor acha do programa Mais Médicos? Olha aí, como eu disse, uma pergunta leva a outra. Há necessidade de trazer médicos de fora para melhorar a saúde do país? Eu já tenho a minha resposta, mas quero ver a sua. Será que os médicos que nós temos no Brasil não estão capacitados para atender a população? A capacitação, iniciar a resposta pela última questão. A capacitação do profissional médico brasileiro está nos patamares das melhores formações do mundo. Então, o médico brasileiro é muito bem formado. O que nós temos, sim, é uma distribuição totalmente assimétrica da população médica e do número da população que é assistida por médico a nível Brasil. Sim. Por total falta de condições de trabalho para o profissional, que muitas vezes ele vê dificuldade de ir para um local de trabalho onde não vai ter mínimas condições. Então, essa assimetria, ela foi inclusive muito bem consignada em um estudo que foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde, falando o que o médico tem interesse, né? Ele tem interesse em salário, condições de trabalho, formação profissional, reconhecimento profissional. O termo salário, valor de remuneração, ficou em quarto ou quinto lugar. O médico ele quer ter condições de trabalho, ele quer ter uma capacidade de crescer profissionalmente, de se aperfeiçoar, de dar condições para a sua família sobreviver. Então, a situação dos programas que foi colocado pelo governo federal, chamado Mais Médicos, que é trazer médicos de fora para o Brasil, a classe médica não é contrária, em hipótese nenhuma. A classe médica ela é contrária à maneira como foi feito. Trazer esses médicos sem fazer tampouco a sua revalidação. O profissional que está vindo trabalhar no Brasil, ele tem condições de atender a população brasileira? Será que ele teve uma boa... Como nós conhecemos a nossa cultura? Exatamente. Então, houve uma utilização de todo um processo aí politizado, partidarizado, nesse programa Mais Médicos, que existem desvios também na área econômica, nem vou entrar nesse fato, né? Não, porque uma o manipulação. médico é repassado para ele 1/10 do valor que é pago para a instituição que o trouxe, ou o país que o trouxe. O país é Cuba. O país é Cuba. E Cuba, eles aumentam, não é, este volume de dinheiro para eles e dão aos coitadinhos dos médicos, perdão, entre aspas, coitadinhos e não pejorativo, tá? Eu faço questão de dizer isso, aqui no Brasil, porque eles não têm culpa. São excelentes médicos também, na minha visão. Mas eles foram mandados para cá por uma estratégia de um volume maior financeiro para o comunismo. O comunismo, me perdoe, é o que eu penso, para o comunismo se alastrar ainda mais aqui nesse país. Lamentavelmente. E o que é mais importante é que a gente tem dúvida. A qualidade da assistência que está sendo prestada por esses profissionais à população. Esses profissionais não passaram por uma revalidação do seu diploma, Claro. que significa que o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, avaliaram se eles estão suficientes, se ele tem a proficiência para exercer uma coisa tão importante que é a prática médica. É uma questão de cultura. Já imaginou trazer um médico hindu aqui para o Brasil? Um médico que, na Índia, os médicos atendem os seus clientes na rua, não é? Sem nenhuma asepsia, não é verdade? E sem nenhuma preocupação em manter uma cultura adequada para o exercício da medicina. Não, eu dei apenas um exemplo, não é? Apenas um exemplo, como, por exemplo, o dentista. O dentista, ele se utiliza do leito carroçável, não é? Para poder extrair um dente do seu paciente. Quer dizer, já imaginou isso? A situação é difícil, é difícil. E situações acontecem realmente. Muito bem. Dr. Marcos, a discussão sobre o aumento de recursos para a saúde desperta temor na população de ter que arcar com mais um imposto.
Quais são as alternativas nesse sentido? É difícil, doutor Hércio, essa situação, mas se os bilhões que nós estamos acompanhando... O senhor acha que essa ideia de saúde e criar mais um imposto vai melhorar a saúde? A carga tributária que o povo brasileiro já paga já é uma das maiores do mundo. Não há necessidade, então. Se nós pensássemos que só os valores que foram desviados de uma grande empresa estatal corresponde aí a uma grande parcela do orçamento do Ministério da Saúde, né? Nós temos que realmente repensar, passar o país a limpo. Eu vejo que realmente hoje nós temos que avaliar muito bem os nossos dirigentes, né? De votar de uma maneira mais consciente, porque realmente os desvios que aconteceram nas esferas todas aí, em termos da corrupção que assola o nosso país, nós não vemos realmente necessidade se esses recursos forem ou fossem adequada e devidamente empregados onde deveriam estar sendo empregados. Infelizmente, não é uma realidade hoje que nós enfrentamos no nosso Brasil. Quem sabe os nossos filhos, nossos netos, né? É verdade. Bem, doutor, bom, antes de eu fazer uma pergunta para o senhor, é uma coincidência muito grande, porque recentemente eu fiz uma palestra aqui no Tribunal de Justiça, recepcionando os alunos de uma faculdade de Campinas, a Undissal. Universidade Salesiana. Universidade Salesiana, exatamente. Alunos maravilhosos. Não é? Eu tive uma grande satisfação de recebê-los aqui pelo Tribunal de Justiça, mas é uma coincidência, porque hoje eu recebo o senhor e nós estamos aqui tratando da área médica. Bem, quais são as ações que devem ser tomadas para melhorar a saúde pública neste país? O senhor já falou dela, disse que, pelo menos na sua parte, ela está indo muito bem. Mas eu gostaria que melhorasse mais ainda para aqueles que, afinal de contas, necessitam, porque a classe média alta, ela não vai procurar o SUS, ela vai no hospital particular, não é verdade? E, naturalmente, com o seu plano de saúde. Apesar de que no Hospital Mário Gatti nós atendemos, apesar de ser um hospital público, nós atendemos cerca de 15, dependendo da época, 25% de população que tem planos de saúde, Dr. Laércio. É verdade? Porque o hospital ele é referenciado, né? Então a população sabe que na área de trauma, por exemplo, se o senhor perguntar para qualquer pessoa que mora na região de Campinas, se sofreu um acidente, onde que leva? Leva para o Mário Gatti. Tá? Agora, sem dúvida nenhuma, essa questão de qual é a alternativa, qual seria o caminho das pedras. Eu não tenho a pretensão de apontar grandes soluções, mas eu passaria basicamente por 3 pontos muito específicos. A primeira chama-se gestão. É necessário realmente trazer uma melhor gestão para a utilização desses recursos. Segundo, investimento. É preciso maior parcela de investimento na área de saúde. O valor que hoje nós temos está muito aquém daquilo que seria a necessidade. E terceiro, capacitação profissional. É preciso capacitar cada vez os nossos profissionais para que eles possam atuar da melhor maneira possível, cursos de treinamento, avaliação periódica de desempenho, tudo isso poderá trazer com que esses recursos sejam melhor utilizados. Reportando até aquela pergunta anterior, é preciso aumentar impostos? Na minha ótica, não. Na minha ótica, é preciso investir mais, utilizando os recursos que, infelizmente, foram perdidos aí no nosso caminho. Claro. E outra coisa, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela mantém um exame de ordem. O senhor acha que seria interessante, não bastasse aquele período de residência do médico, não é? Um alongamento para que ele se adaptasse melhor ao regime médico? O profissional médico hoje, durante a sua formação, são 6 anos de formação profissional, e depois disso ele faz como se fosse uma pós-graduação, que é o seu período de residência médica ou especialização, e essa residência é em torno de 3 a 7 anos de especialização. A neurocirurgia, por exemplo, são 7 anos de especialização. Agora, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo implantou já há 3 anos, e agora está sendo o 4º ano de implementação, um processo de avaliação do
oriundo daquele que está saindo da faculdade de medicina. Então, é uma prova de avaliação de qual foi a condição de sua formação. Certo. Não é como é o caso do OAB, que a partir daquela prova terá ou não a sua OAB registrada, ou então terá o seu CRM. O exercício profissional depende daquele momento. Certo. Mas pelo menos pode direcionar para onde precisa maior investimento, de que maneira que deve ser trabalhado, Sim. quais as instituições devem ser melhor trabalhadas. Realmente, faculdades de excelência, mas temos também aquelas que não cumprem com o seu papel adequado. Muito bem, eu já estou terminando o programa, lamentavelmente para o telespectador, porque as suas informações são preciosas. Doutor Pimenta, gostaria que o senhor esclarecesse para a população o caso do Zika vírus e sua relação com a microcefalia. O Zika vírus é um tipo de vírus que é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue e que transmite a chikungunya, que são duas doenças semelhantes e que são transmitidas pelo mesmo mosquito. Tá? Infelizmente, o que foi detectado a nível do Nordeste, e agora está sendo ampliado esse processo, que a gestante que tem a doença, que tem a inoculação do Zika vírus pelo mosquito, ela poderá fazer com que o seu nenê desenvolva uma alteração na parte cerebral, na parte do crânio. A diminuição do crânio, né? Exatamente. Esta é a chamada pequenocefalia, que é a cabeça, tá? Então, hoje, infelizmente, ficou comprovado a relação da paciente gestante que tem ou que adquiriu a doença Zika com a microcefalia. Isso acontece principalmente durante os primeiros 3, 4 meses de gestação. É onde realmente um processo maior. E é onde é formado realmente a criança. Será que essa é uma doença que promete o retrocesso da evolução do ser humano na diminuição do crânio? Porque antigamente era assim, os crânios foram se desenvolvendo na medida dos anos que a natureza, naturalmente pela bênção de Deus, não é, evoluíam, não é, até chegar a uma medida certa, não é, na composição do ser humano. Eu não posso considerar como sendo uma evolução natural do processo, porque na verdade é um processo infeccioso, ou seja, é uma infecção que determina esse tipo de alteração. Então nós temos que combater o mosquito que transmite a dengue, que também transmite a chikungunya, que também transmite o Zika vírus. Muito bem, doutor Marcos. Essa é uma colocação porque eu sou interessado, eu estudo essa parte, não é? da evolução do ser humano, da criação de Deus, não é? Eu acho muito importante. Mas isso fica para uma outra vez. Eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui, não é? E antes de eu me despedir do senhor, não é? Eu pedi as suas considerações finais. Então, Laércio, prazeroso também conversar com o senhor, conversar com o telespectador com relação às possibilidades de gestão, divulgar o trabalho que está sendo feito dentro da minha instituição, do Hospital Mário Gatti, agradecer o apoio de toda a minha diretoria, o apoio inclusive do próprio prefeito de Campinas, que me trouxe realmente para esse processo, e de todos os nossos colaboradores, os servidores que trabalham no Mário Gatti, a população reconhece realmente como sendo de muita capacidade. Então, realmente agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor. Muito bem, mas coisa boa a gente tem que divulgar. Muito obrigado. Então, o senhor está autorizado a me trazer pessoas assim do seu quilate para apresentar ao povo brasileiro, porque há essa necessidade. A sociedade é carente nesse sentido. A sociedade não conhece as coisas importantes e boas que nós temos no Brasil. Então, nós precisamos divulgar. O senhor é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, não só pela sua cultura em relação à medicina, mas também a sua vivência para o bem. Então, isso que é importante. Portanto, o senhor está autorizado a me trazer pessoas do seu quilate aqui, por favor. Agradeço as palavras e, com certeza, muito tem bem. Em mim o seu amigo também. Eu quero não sei, eu vou apresentar ao senhor, vou dar um mimo ao senhor para recordação. Muito obrigado. É o que Direito e Justiça em Foco entrega ao senhor. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Encerro o programa de hoje
com as palavras motivadoras de Lao Tzu. A saúde é a maior posse. O contentamento é o maior tesouro. A confiança é o maior amigo. Portanto, quero agradecer a presença do Dr. Marcos Eurípides Pimenta, diretor-presidente do grande Hospital Mário Gatti, que nos trouxe hoje informações preciosíssimas e mostrou as alternativas para tirar a saúde pública brasileira da UTI. Muito obrigado, doutor. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.